Estamos em mais um Voz Batista Entrevista, dessa vez tanto em áudio quanto em vídeo. Se você que está acompanhando pela rádio, você pode depois ver o material completo através do vídeo. Eu estou aqui com o pastor Jades, que já é figura, assim, todo mês de setembro eu sei, tenho que falar com o pastor Jades para poder gravar essa entrevista. Pastor Jades, seja bem-vindo mais uma vez. Que na verdade, você também tem que me dizer boas-vindas, né? Porque a gente está utilizando o estúdio do STBNB. É isso, né? Essa parceria aí. Essa parceria. Conversar em igreja. Pois é. Mês de setembro, Setembro Amarelo, é um período onde a gente traz a conscientização a uma realidade gritante, que eu até estava dando uma olhada em alguns dados, pastor, que é sobre a questão da taxa de suicídio no Brasil, né, que aumentou 43%, que fala aqui que 2010 estava de 9.454 e aumentou para 13.523, que é um dado alarmante e que nós, como igreja, precisamos estar cientes disso, né, pastor? Sim. Então, pastor, vamos lá. Existem alguns mitos que é bom a gente sempre desmistificar. Sim. Todos os anos a gente precisa fazer isso, né? Uma das coisas que, até me corrija também se eu estiver errado, que existe aquela informação de que não é bom colocar ou evidenciar esses dados ou essas informações, porque isso pode gerar gatilho e que as pessoas podem tomar medidas até mais precipitadas quanto a isso. Essa é o que se chama de contágio social, né? Que é por um determinado comportamento negativo, outras pessoas assimilam a ideia desse comportamento e incorporam como uma resposta a um momento que eles estão vivendo. Então há, de fato, inclusive na literatura, tanto da psicologia quanto da sociologia, né, que houve em determinados momentos em que essas questões foram divulgadas, mas existe uma diferença entre divulgar dados e divulgar situações, né? A gente vive hoje essa coisa da internet que promove pra gente uma notícia instantânea, né? E às vezes não há nenhum tipo de filtro. Embora o Instagram tenha tipos de filtros de imagem, alertando sobre uma imagem que pode causar um dano, um trauma e coisa e tal, mas a ideia de divulgar imagens de acidentes, isso perturba e desestabiliza a pessoa que está assistindo aquilo. Então, é preciso diferenciar a questão de divulgar os dados, isso é uma coisa positiva, porque os dados são um diagnóstico que nos alertam para uma realidade que está posta, né? Que precisa precisa haver uma resposta, né? Uma solução. Então, qual é o desafio, né? É a gente não ser promotor de trauma, compartilhando imagens de coisas que vão causar um dano, né? Imagem de acidente, foto de acidente, de gente que morreu, de acidente automobilístico, de acidente aéreo. Isso é bem comum, né? Mas esse tipo de publicação ela não é positiva. O tipo de publicação positiva é falar dos dados e quais são as oportunidades que as pessoas que estão em sofrimento podem ter a partir disso. Pastor, a gente sabe que nada começa assim, instantaneamente. Eu não estou me sentindo bem, vou fazer isso. Sim. Né? Sempre existem algumas raízes que a gente pode olhar logo do início, né? Uma medida preventiva também. Como é que a gente poderia identificar? Pode ser que estamos aqui no Voz Batista de Pernambuco, muitos ouvintes e aqueles que estão também nos assistindo perceber assim: poxa, eu sou um professor de escola bíblica dominical, eu sou um pastor, um líder, e pode haver pessoas dentro da nossa igreja que tenha uma ideação suicida. Como é que eu posso atuar? Como é que eu posso me achegar? A quem eu posso encaminhar também? Tá, vamos lá. Primeiro, desmistificar a ideia de que crente não tem depressão. Porque o suicídio, ele é uma das saídas existenciais para a depressão. Então, o Brasil, até de 2015 em diante, ele foi inclusive cotado
como um dos 10 países do mundo mais deprimido do mundo. Deprimido não é tristeza, né? Depressão é diferente de tristeza. Como é que a gente identifica isso? A tristeza, ela tem uma causa. Eu estou triste porque eu tive um problema, porque alguém morreu, porque eu passei por uma situação traumática. Eventualidades, realidades que acontecem com todo mundo. Então a tristeza é ligada a uma eventualidade. A depressão já não tem assim, não é fácil de localizar de onde vem aquela tristeza, que a pessoa nasce com ela, ou melhor dizendo, desculpa, que a pessoa acorda com ela, que vive com ela, mas não sabe bem qual é a origem. Então, pessoas que são crentes e discípulos de Jesus, lideranças bíblicas, também passaram por momentos depressivos. Não eram coisas de tristeza, eram depressões, né? A gente estava brincando, né? Você estava gravando um devocional antes, lá na outra sala, e você estava falando de Elias, né? Elias literalmente vai para a caverna e tem diálogos com Deus. E é interessante que Elias vai fazendo um movimento de entrada e saída da caverna a partir da fala dele. Que a fala ajuda a gente a elaborar como a gente está se sentindo. Então é preciso falar sobre esse assunto na igreja, promover fala, colocar as pessoas para falarem como elas se sentem. Então essa é a primeira coisa. Não é falta de Deus ter depressão. Tanto que Jesus usa uma expressão quando ele diz: a minha alma está triste até a morte. Então não é uma tristeza mais superficial, é uma coisa existencial, que ele sabe que ele vai passar por uma coisa que vai ser um sofrimento muito intenso, e por isso a alma dele se entristece em precisar passar por aquilo, né? A alegria do resultado final de Jesus suplanta aquele momento, né? Mas a gente precisa pensar nisso, que às vezes os crentes veem alguém depressivo e dizem assim: busque mais a Deus, né? Leia mais a Bíblia. Pastor, quando fala sobre isso, eu me lembro do livro de Jó. Sim. Porque Jó, ele queria ter um momento para poder falar, esbravejar, soltar tudo. Mas aí vai alguém e teologicamente tenta falar alguma coisa ali naquele momento. E da mente, como é que a gente pensa sobre outros projetos, como a gente expande para além do ambiente em que se está, né? Quais são os sonhos, quais são as coisas que se deseja, que se pensou anteriormente em construir. Isso ajuda a pessoa a falar sobre aquele momento existencial. E isso é importante para a gente, porque a partir da fala a pessoa também se sente melhor, se sente acolhida. E a igreja tem um papel muito importante, né? Há muitos estudos sobre os benefícios da vida comunitária como igreja. Muitos estudos. E a igreja é esse ambiente familiar, então a gente pode favorecer, né? Quando alguém está triste, ouvir, né? Caminhar junto, né? E contribuir para essa reflexão sobre a vida mesmo. Entendi, pastor. E assim, hoje a gente percebe que existe uma aceitação maior, né? Assim, uma conscientização na realidade nas igrejas, porque realmente existia muito e ainda existe essa questão de poder dizer assim que crente que está passando por algum processo como esse é porque não tem fé, ou porque não teve Deus, ou porque está em pecado, ou porque está em pecado. E se ele fez isso, ele foi para o inferno, né? E isso acaba também trazendo um processo doloroso para a família que escuta uma coisa como essa, e uma reprodução maior nas igrejas desses preconceitos que são colocados, né, pastor? Isso. Então, mas desde já, pastor, eu agradeço muito porque a gente pôde falar um pouco sobre esse tema. Claro que é muito amplo, precisaríamos de muito mais tempo para poder falar sobre essa temática. Mas, pastor, o senhor teria alguma consideração, alguma coisa que pudesse, assim, de dar gancho para aqueles que estão nos ouvindo sobre isso? A importância de participar de uma comunidade de fé. A fé ajuda na fala, no contato social, né? Os pequenos grupos, por exemplo, eles são ferramentas extraordinárias. Há muitas indicações em pesquisas diferentes, inclusive no âmbito da sociologia, não da teologia, que apontam como os pequenos grupos favoreceram essa retomada da alegria da vida, sabe? Do enfrentamento das dificuldades. A outra coisa é que nós somos seres sociais, a gente vive numa sociedade que tem alguns elementos que ajudam a favorecer a depressão. A sensação de desamparo,
Existem textos que falam sobre o desamparo do sujeito moderno, por exemplo. Pessoas não têm chão, porque tudo se liquefeia, né? Você não tem mais o que se agarrar. Antigamente tinha família, tinha trabalho, a ideia de vocação, você ficava a vida toda no trabalho, você tinha famílias muito mais sólidas. Hoje, essas coisas não são mais tão sólidas. Então não há um chão da existência. É muito mais fluida as coisas. Exatamente. Exatamente. Então há um desamparo. Outra coisa que tem um filósofo oriental que eu tenho lido bastante agora, que ele escreveu A Sociedade do Cansaço. Ele diz que nós perdemos a perspectiva da contemplação. A gente está sempre em movimento, escrevendo, produzindo, lendo, refletindo, e a gente perdeu a habilidade de contemplar. E essa habilidade de contemplar ajuda a mente da gente a descansar, a renovar, a sentir as emoções. Sabe? Parece que a gente não tem mais como mandamento descansar. O Shabá, né? É a lógica do princípio do Shabá. Assim. Nós somos a sociedade industrial da produção, e às vezes até a gente usa a Bíblia para justificar isso. A gente pega lá o Salmo e diz assim, tem que dar fruto o tempo todo, mas a Bíblia diz no Salmo 1 que a gente deve dar fruto na estação certa. Né? Então tem uma estação para se recuperar e tem uma estação para dar fruto. Senão, nós viramos máquinas. Né? Nosso corpo, nossa mente, ela não aguenta essa dinâmica que a gente... Todos nós estamos sujeitos a uma hora um pouco da uma cheada. É uma pifada. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Prazer. E a nossa presença também aqui, né, de poder estar utilizando esse estúdio para poder gravar, e que possa ter servido de bênção para todos que todos que puderam acompanhar. E, pastor, que a gente possa realmente reativar essa parceria e de poder falar sobre esse momento que é tão importante. Principalmente, a gente sabe, todo dia é dia de conscientização, mas a gente sabe que existe uma data aí que a gente precisa fazer isso. Sim. Valeu, pastor Cleiton. Valeu. Tamo junto aí. Deus seja louvado por tudo. Amém.